Meu nome é Ainsley Whitmore e eu tenho 34 anos. Na véspera do último Natal, cheguei atrasada à festa de fim de ano da minha família. Assim que pisei na varanda da frente, ouvi risadas vindo de dentro da casa. Copos tilintavam, alguém fazia um brinde. Em seguida veio a voz do meu pai, ainda bem que Ainsley não apareceu. A sala inteira explodiu em risadas. Um segundo depois, minha irmã mais velha entrou na brincadeira, ninguém aqui quer ela mesmo. Mais gargalhadas se seguiram. Eu fiquei parada, congelada do lado de fora da porta, enquanto a neve caía no meu casaco e no meu cabelo. Cada palavra atravessava a madeira com clareza. Mas aquele brinde não foi o motivo pelo qual eu liguei para o meu advogado. Essa história começou 3 semanas antes, no dia em que descobri que alguém tinha feito uma hipoteca de $285.000 em cima da minha casa usando uma assinatura falsificada do meu nome. E as pessoas responsáveis não eram desconhecidos. Eram minha própria família. Eu cresci em uma pequena cidade da Pensilvânia chamada Richomo, um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo e as notícias corriam mais rápido do que o correio. As pessoas comentavam sua vida antes mesmo de você saber que havia algo para ser comentado. Meus pais moravam na Oak Lane, em uma grande casa branca com persianas pretas. Meu pai, Beckett Whitmore, adorava aquela casa. Todas as manhãs ele saía e hasteava a bandeira americana no jardim da frente. Minha mãe, Meredith Whitmore, passava os dias conversando com vizinhos, participando de eventos da igreja e garantindo que todos acreditassem que nossa família era perfeita. E então havia minha irmã, Sloane, 5 anos mais velha do que eu, bonita, confiante e a filha favorita, pelo menos aos olhos da minha mãe. Enquanto crescíamos, tudo que Sloane fazia era tratado como extraordinário. Se ela tirava uma nota B na escola, era porque o professor era injusto. Se eu tirava A, era porque eu estudava demais. Era assim na nossa família. Sloane era a estrela. Eu era o plano B. Na vida adulta, nada disso mudou. Me formei em contabilidade e comecei a trabalhar em jornadas de 60 horas por semana, construindo minha carreira do zero. Economizei cada centavo que consegui. Aos 28 anos, comprei minha primeira casa. 3 anos depois, adquiri um imóvel para aluguel. Eu tinha orgulho dos dois. Eu conquistei aquilo. Ninguém me deu nada. Enquanto isso, Sloane abriu um restaurante com o marido dela, Landon Pierce. O lugar era bonito, paredes de tijolos aparentes, mesas de madeira rústica, iluminação sofisticada, aquele tipo de ambiente que as pessoas adoram postar nas redes sociais. Para ajudá-la a começar, eu emprestei $50.000. Sem contrato. Sem papel. Só confiança. Ela nunca me devolveu. Nem $1. Mas esse não foi o único dinheiro que dei para minha família. Ao longo de 8 anos, foram mais de $100.000. 15.000 para a cirurgia do meu pai. 20.000 para consertos no telhado depois de uma tempestade. 12.000 quando começaram a chegar notificações do IRS. E toda vez que eu falava em reembolso, a resposta era sempre a mesma. Nós somos família, Ainsley, minha mãe dizia. Família ajuda família. Meu pai sempre falava sobre lealdade. Sloane apenas revirava os olhos e me chamava de a contadora não como profissão, mas como insulto. Eu tentava ignorar. Me dizia que família era complicada. Me dizia que as coisas iam melhorar com o tempo. Eu estava errada. Naquela época, meus pais e a família da Sloane estavam morando de graça no meu imóvel de aluguel. Já fazia quase 2 anos. Eu nunca cobrei aluguel. Nunca reclamei. Eu só queria paz. Então tudo mudou em agosto. Começou com um envelope desaparecido. 14 de agosto, uma quarta-feira. Eu verifiquei a caixa de correio depois do trabalho. Nada fora do normal, alguns anúncios, um folheto de supermercado, correspondência sem importância, mas não havia nenhum extrato de hipoteca, nenhuma notificação de imposto, nenhuma carta do banco. No início, ignorei. Correspondência se perde, isso acontece. Uma semana passou, depois outra. Ainda nada. Na terceira semana, eu já sabia que tinha algo errado. Liguei para o correio. A funcionária puxou meu endereço no sistema.
Então ficou em silêncio por alguns segundos. Senhora, ela disse com cuidado, há uma ordem de redirecionamento ativa na sua conta. Meu estômago apertou. Uma ordem de redirecionamento? Sim, ela respondeu. Para onde está indo minha correspondência? Ela leu o endereço em voz alta. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Era o endereço da minha mãe. Fiquei dentro do carro por 11 minutos depois daquela ligação, só encarando o painel, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Então abri meu notebook. Entrei na minha conta de monitoramento de crédito, e tudo mudou. Ali, no meu relatório, havia uma hipoteca que eu nunca tinha visto antes. Valor: $285 mil. Meu coração começou a disparar. A hipoteca estava vinculada ao meu imóvel principal. Minha casa. A casa que eu tinha quitado por completo. Sem dívida. Sem financiamento. Nada. Abri o arquivo. Na solicitação constavam meu nome, meu número de seguridade social, meu endereço, e minha assinatura. Pelo menos, algo que parecia com a minha assinatura. Ampliei a imagem. Tinha algo errado. As letras eram próximas. Muito próximas. Mas não eram idênticas. A pressão do traço era diferente. As curvas não estavam certas. Alguém tinha copiado minha assinatura. Mas não tinha conseguido reproduzir exatamente. Eu soube na hora. Eu nunca tinha assinado aqueles documentos. Na manhã seguinte, liguei para um advogado especializado em imóveis. O nome dele era Declan Reis. Ele ouviu em silêncio enquanto eu explicava tudo. Depois fez 3 perguntas. Você autorizou alguém a agir em seu nome? Não. Você assinou algum documento de procuração? Não. Você conhece o notário que consta nesses papéis? Olhei o nome. E meu estômago afundou de novo. Sim. Declan esperou. Ela é amiga da minha mãe? Silêncio do outro lado da linha. Então ele falou, num tom baixo. Não entre em contato com ninguém envolvido. O quê? Ainda não. O que você acha que aconteceu? Acho que precisamos dos documentos originais. 10 dias depois, Declan me chamou ao escritório dele. A papelada ocupava toda a mesa de conferência de Declan. Formulários de hipoteca, pedidos, assinaturas, registros bancários. Cada página repetia a mesma história. Alguém havia montado uma operação inteira de fraude usando a minha identidade. Declan colocou uma das minhas assinaturas reais ao lado da versão falsificada. Elas não batem, ele disse. Eu encarei as duas. Agora as diferenças saltavam aos olhos. A falsa parecia apressada, forçada, errada. Isso não foi assinado por você. Meu peito apertou. Então quem assinou? Isso, ele respondeu, é o que vamos descobrir. A próxima descoberta foi ainda pior. Declan começou a rastrear o dinheiro. Cada dólar, cada transferência, cada conta. 4 dias depois, ele me chamou de volta ao escritório. A expressão dele já entregava tudo antes mesmo de ele falar. O dinheiro não tinha sumido. Tinha ido parar em lugares muito específicos. Ele deslizou 3 extratos bancários pela mesa. Peguei o primeiro. $180 mil transferidos para a conta comercial do restaurante da Sloane. Eu pisquei. Li de novo. E de novo. O número continuava o mesmo. A conta também. Não, eu sussurrei. Declan empurrou o segundo extrato. $65 mil transferidos para a conta corrente pessoal do meu pai. Minhas mãos começaram a tremer. Então veio o terceiro. $40 mil transferidos para minha mãe. O ambiente pareceu encolher. Faltava ar. Eu encarei as páginas. Todos os nomes eram familiares. Todas as pessoas envolvidas tinham me conhecido a vida inteira. E todas elas tinham participado. Declan quebrou o silêncio. Tem mais. Eu levantei o olhar. O trust usado para receber os fundos da hipoteca foi criado 2 semanas antes do fechamento do empréstimo.
Um traste? Sim. O nome do responsável está nos documentos. Eu já sabia a resposta antes dele dizer. De algum jeito, eu já sabia. Sloane? Ele confirmou com a cabeça. Meu peito doeu de um jeito diferente. Não físico. Algo mais fundo, mais pesado. Uma dor que se instala e não vai embora. Minha irmã. Minha própria irmã. Ela não só estava envolvida na fraude. Ela tinha organizado tudo. Criado o traste. Redirecionado minha correspondência. Trabalhado com o notário. Assinado papéis. Montado o esquema inteiro. Eu fiquei ali, olhando aqueles documentos, enquanto um pensamento se repetia sem parar. Eles sabiam. Todos eles sabiam. Declan finalmente se inclinou para a frente. Ainsley, isso é sério. Eu apenas assenti. Eu sei. Não. Eu quero dizer muito sério. Ele apontou para os documentos da hipoteca. Se os pagamentos pararem, o banco pode executar a dívida e tomar o imóvel. Meu estômago despencou. Eles podem tomar a minha casa? Sim. Fechei os olhos por um instante. O ambiente pareceu ficar gelado de repente. Então Declan acrescentou algo ainda pior. Você é CPA. Eu levantei o olhar. Uma execução de hipoteca pode afetar sua reputação profissional. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Minha carreira. Minha licença. Tudo que eu levei anos para construir. Tudo por causa do dinheiro que minha família queria. Fiquei em silêncio por um longo momento. Então fiz a pergunta. Quais são as minhas opções? Declan respondeu sem hesitar. Registramos denúncias de fraude. Eu assenti. Entramos com um pedido de liminar emergencial. Mais um aceno. Preparamos uma ação civil. Continuei ouvindo. E como eles estão morando no seu imóvel de aluguel sem contrato, iniciamos o processo de despejo. Aquilo doeu. Não porque fosse injusto. Mas porque era necessário. Pensei nos feriados. Nos jantares em família. Nos aniversários. Em todos os anos em que eu ajudei aquelas pessoas. Tudo aquilo tinha me trazido até aqui. Finalmente, olhei para ele. Faça. Tem certeza? Sim. Cada protocolo. Cada petição. Cada documento jurídico. Eu aprovei tudo. Mas pedi uma coisa. Não quero que eles sejam avisados. Declan assentiu. Compreensível. Quero tudo pronto antes que eles saibam. Boa decisão. Nas semanas seguintes, eu fiquei em silêncio. Enquanto isso, minha família agia como se nada tivesse acontecido. Sloane postava fotos nas redes sociais mostrando reformas caras no restaurante. Móveis novos. Iluminação nova. Área VIP. Eu encarava aquelas imagens sabendo exatamente de onde vinha o dinheiro. Meu dinheiro. O valor roubado da minha casa. Minha mãe ligou numa noite. A voz dela parecia leve, quase animada. Ainsley, vamos fazer a ceia de Natal na casa este ano. A casa. Meu imóvel de aluguel. O imóvel que era meu. O imóvel onde eles moravam de graça. Ela falou como se estivesse me convidando para o próprio lar dela. Você devia vir, disse ela com doçura. Sentimos sua falta. Eu quase ri. Em vez disso, só respondi que ia pensar. No dia seguinte, meu pai mandou uma mensagem. O restaurante da sua irmã está indo muito bem. Você devia estar orgulhosa. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Orgulhosa? Ele queria que eu sentisse orgulho. Depois de tudo. Depois da fraude. Depois da assinatura falsificada. Depois do risco à minha carreira. Eu salvei a captura de tela. Então a convite de Natal chegou. Um cartão bonito. Letra dourada. Enfeites de azevinho. Natal às 18 horas. Oak Lane. Minha casa.
A festa deles. Coloquei o convite no balcão da cozinha e fiquei olhando por 3 dias seguidos. Uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo aquilo era um mal-entendido. Que minha família ainda poderia, de alguma forma, dizer a verdade. No fim, resolvi testar essa esperança. Liguei para meu pai. Pai, eu disse, preciso te perguntar uma coisa. Claro. Você sabe alguma coisa sobre uma hipoteca na minha casa? Silêncio. 3 segundos longos. Depois ele riu. Do que você está falando? Tem um empréstimo de $285 mil registrado no meu imóvel. Mais silêncio. Então a voz dele mudou. Você provavelmente esqueceu de ter assinado alguma coisa. Esqueci? Esquecer de assinar uma hipoteca de quase $300 mil? Senti a raiva subir por dentro. E pela primeira vez, percebi algo com clareza. Uma pessoa inocente teria ficado chocada. Teria feito perguntas. Teria tentado entender. Meu pai não fez nada disso. Ele se defendeu antes mesmo de ser acusado. E isso me disse tudo. Ainsley, você sempre faz isso, ele disparou. Sempre transforma tudo em dinheiro. As palavras vieram como um tapa. Não porque me surpreenderam. Mas porque não surpreenderam. Não havia preocupação na voz dele. Nenhum choque. Nenhuma indignação por alguém ter possivelmente roubado da própria filha. Só irritação por eu estar fazendo perguntas. Eu tenho documentação, eu disse, com calma. A notária foi Marjorie Liz. A linha ficou em silêncio. Então a chamada caiu. Assim, sem mais nada. Sem despedida. Sem explicação. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Sloane. Atendi. Ainsley, ela disse, com um tom irritado, a mãe está chorando. O que você falou pro nosso pai? Eu perguntei sobre a hipoteca. Uma pausa. Depois outra. Eu quase conseguia ouvir o pensamento dela. Ah, é sério, lá vamos nós, ela murmurou. Você sabia disso? Ainsley, você está paranoica. A notária era Marjorie Liz. Silêncio. Um silêncio longo. Então a voz dela mudou. Mais dura. Mais fria. Mesmo que alguém tenha pegado empréstimo contra a sua casa, você deve isso à família. Eu ri. Não porque aquilo fosse engraçado. Mas porque era absurdo. Eu devo a essa família? Você tem 2 casas. E daí? Nós não temos nada. Fiquei encarando a parede. A raiva dentro de mim só aumentava. Seu pai perdeu o negócio, ela continuou. O restaurante está em dificuldade. A sua mãe precisa de ajuda. E você fica aí julgando todo mundo. Eu já dei mais de $100 mil para essa família. E você não para de jogar isso na nossa cara. Respirei fundo. E então eu falei a frase que mudou tudo. O restaurante recebeu $180 mil. Silêncio absoluto. Eu conseguia ouvir a respiração dela. Curta. Rápida. Descompassada. Como você sabe disso? Registros bancários. Outro silêncio. E então ela parou de fingir. Tá. Tudo bem. A palavra saiu cortante. Tudo bem. Então você sabia. Sim. Meu coração afundou. Mesmo já sabendo da verdade, ouvir aquilo admitido em voz alta doeu. Ainsley, você teria dito não. Então vocês falsificaram minha assinatura? Eu fiz o que tinha que ser feito. Pelo seu restaurante? Por essa família. Fechei os olhos. A conversa tinha acabado. Não havia mais o que salvar. Nada mais para explicar. Nada mais para entender. Desliguei. Na manhã seguinte, Declan enviou a notificação formal de cobrança. Foi direcionada aos meus pais e a Sloane. Tudo estava descrito com clareza: reembolso dos $285 mil, desocupação do meu imóvel em até 30 dias, cooperação com auditoria forense.
O não cumprimento levaria a processos judiciais e encaminhamentos criminais. 3 dias passaram. Nenhuma resposta. Depois 4. Depois 5. Até que minha mãe mandou uma mensagem. Se você fizer isso, vai ficar sem família. Fiquei olhando para a tela. Por anos, essa frase tinha me controlado. Sempre que eu questionava algo. Sempre que eu pedia justiça. Sempre que eu tentava impor limites. A resposta era sempre a mesma. Família. 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 Mas ali, sentada na minha cozinha, alguma coisa finalmente ficou clara. Eles já tinham escolhido o dinheiro em vez de mim. No dia em que falsificaram meu nome. No dia em que redirecionaram minha correspondência. No dia em que dividiram meu patrimônio entre eles. Eles já tinham feito a escolha deles. Agora eu só estava respondendo. 2 semanas depois, Declan ligou. O tribunal aprovou a ordem emergencial. Eu me sentei na hora. O que isso significa? 2 coisas. A primeira, a hipoteca está congelada. Soltei o ar devagar. Minha casa estava protegida. Pelo menos por enquanto. E a segunda? O tribunal autorizou a execução do despejo no imóvel de aluguel. Meu peito travou. Quando? 24 de dezembro. Véspera de Natal. Justo naquele dia. De todas as datas possíveis. Véspera de Natal. Fechei os olhos. A agenda do juiz estava cheia, explicou Declan. Essa era a primeira janela disponível para execução. Eu entendi. A data não tinha sido escolha minha. Mas eu sabia exatamente como aquilo ia parecer. Na semana seguinte, eu esperei. E essa foi a parte mais difícil. Cada dia parecia mais longo que o anterior. Então chegou a véspera de Natal. A manhã foi silenciosa. Fria. Cinza. Passei a maior parte do dia sozinha. Por volta das 5, entrei no carro. Os documentos do tribunal estavam ao meu lado. Meu celular também. Dirigi até Oak Lane. Quanto mais me aproximava, mais meu coração acelerava. A rua estava cheia de carros. Familiares. Amigos da família. Vizinhos. A casa brilhava com luzes de Natal. Música escapava pelas janelas. Tudo parecia perfeito. Como um filme de fim de ano. Como uma família que se ama. Como uma mentira. Estacionei algumas casas antes. E caminhei até a porta da frente. A neve caía do céu escuro. As luzes da varanda aqueciam o ambiente. Cheguei na porta. E parei. Lá dentro, alguém fazia um brinde. Meu pai. A um maravilhoso Natal. Gritos de comemoração. Então ele riu. E ainda bem que Ainsley não apareceu. A sala explodiu em risadas. Minha irmã entrou na onda. Ninguém aqui quer ela mesmo. Mais risadas. Ela só sabe esfregar dinheiro na cara dos outros. Outra rodada de risos. Minha mãe falou em seguida. Ela sempre volta rastejando. Ela sempre volta. Eu fiquei ali, em silêncio, ouvindo. Cada pessoa que eu tinha ajudado. Cada pessoa por quem eu tinha me sacrificado. Cada pessoa que eu tinha protegido. Rindo de mim. O problema nunca tinha sido dinheiro. O problema era que eles acreditavam que eu nunca ia parar. Por um instante, pensei em abrir aquela porta. Confrontar todos ali mesmo. Jogar os documentos na mesa. Expor tudo. Mas não fiz isso. Me virei. Voltei até o carro. E liguei para Declan. Estou aqui, eu disse. Eles estão todos dentro? Sim. Vou acionar o delegado Foster. Quanto tempo? 15 minutos. Desliguei. E esperei. 5 minutos depois, 2 veículos da polícia entraram em Oak Lane. Sem sirene. Sem espetáculo. Só autoridade silenciosa.
Estacionaram em frente à casa. 2 agentes desceram. Caminharam pela mesma trilha que eu tinha acabado de percorrer. E bateram na porta. 3 batidas firmes. A música parou. As risadas pararam. A casa inteira ficou em silêncio. A porta se abriu. Eu observei do carro. Minha irmã apareceu primeiro. Depois meu pai. Depois minha mãe. O deputado Foster entregou a eles a ordem judicial. Mesmo de longe, dava para ver o pânico se espalhando nos rostos deles. Então eu saí do carro. Devagar. Em silêncio. Atravessei a rua. Subi a entrada da casa. E entrei pela porta da frente. O ambiente congelou. Todos os olhares viraram na minha direção. Familiares. Amigos. Vizinhos. Todos. Minha mãe foi a primeira a falar. Ainsley, o que você fez? Coloquei um envelope grande em cima da mesa de jantar, bem ao lado da ceia de Natal. E então olhei ao redor. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Silêncio. Abri o envelope. Um documento por vez. A hipoteca falsificada. A assinatura adulterada. A certificação do notário. Os registros bancários. As transferências. Tudo. A sala assistia em choque absoluto. Apontei para a primeira transferência. $180.000. E olhei direto para Sloane. Para o restaurante dela. O rosto dela ficou pálido. Apontei para a segunda. $65.000. Para a conta do meu pai. Por fim, a terceira. $40.000. Minha mãe baixou a cabeça. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. Um dos meus tios deu um passo à frente. Pegou os documentos. Leu com atenção. Depois olhou para meu pai. Beckett, isso é verdade? Meu pai ficou encarando a mesa. Vocês disseram que ela tinha dado esse dinheiro para vocês. Silêncio. Vocês mentiram. O clima na sala mudou na hora. Eu conseguia sentir. As mesmas pessoas que riam 10 minutos antes agora pareciam desconfortáveis. Envergonhadas. Desconstruídas. A verdade estava ali. E não dava para ignorar. Finalmente, meu pai falou. Nós íamos pagar de volta. Eu olhei para ele. Quando? Nenhuma resposta. O empréstimo tem 5 meses. Silêncio. Vocês nunca fizeram um pagamento. Os ombros dele caíram. Pela primeira vez na minha vida, ele parecia pequeno. Então Sloane tentou outra abordagem. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu estava desesperada. Ninguém reagiu. O restaurante estava falindo. Ainda silêncio. Eu tenho filhos. Nada. Ela procurou apoio na sala. Mas ninguém a defendeu. Ninguém. Porque os documentos falavam mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Então minha mãe estendeu a mão para mim. Ainsley, por favor. Eu recuei um passo. Você redirecionou minha correspondência. A mão dela parou no ar. Você ajudou a esconder isso. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas já não me afetavam. Era tarde demais. Muitas mentiras. Muitas traições. O deputado Foster finalmente se adiantou. Os ocupantes nomeados devem iniciar a desocupação do imóvel. A realidade caiu sobre a sala. Aquilo não era mais uma discussão de família. Era lei. Minha irmã se virou para os convidados. Vocês vão mesmo deixar ela fazer isso? Meu tio respondeu. Não. Todos olharam para ele. Nós estamos apenas deixando as consequências acontecerem. A sala voltou ao silêncio. Um por um, as pessoas começaram a pegar seus casacos. Alguns balançavam a cabeça. Outros evitavam qualquer contato visual. Muitos simplesmente saíram.
Em poucos minutos, a festa de Natal tinha acabado. Não por minha causa, mas porque a verdade tinha chegado. Eu olhei ao redor da sala uma última vez. O peru ainda estava na mesa. As velas ainda queimavam. A música de Natal ainda tocava baixo ao fundo. Mas a ilusão tinha desaparecido. Agora todos podiam ver o que eu vinha vendo há meses. Minha família tinha roubado de mim. E depois me culpado por perceber. Peguei meu casaco. Virei em direção à porta. E fui embora. 2 dias depois, as denúncias criminais foram formalizadas. As provas eram incontestáveis. A assinatura falsificada. Os registros bancários. A correspondência desviada. O traste falso. Tudo. Semanas depois, vieram as acusações formais. A hipoteca foi declarada nula. A pendência removida. Minha casa voltou a ser minha. Meu crédito foi restaurado. Minha licença de CPA permaneceu intacta. Minha carreira sobreviveu. O restaurante acabou fechando. Sloane enfrentou consequências criminais. Meu pai perdeu o pouco de reputação que ainda tinha. Minha mãe terminou em liberdade condicional. A notária perdeu a licença. E, pela primeira vez em anos, o telefone parou de tocar. Sem emergências. Sem chantagens emocionais. Sem exigências. Só silêncio. Um silêncio tranquilo. Meses depois, eu aluguei o imóvel da Oak Lane para uma família jovem. Eles assinaram contrato. Pagavam em dia. Tratavam a casa com respeito. Exatamente como deveria ser. Certa tarde de verão, passei de carro em frente à casa. Uma menina corria pelo quintal atrás de um cachorro. Ela estava rindo. A casa parecia viva de novo. Feliz de novo. Eu sorri e continuei dirigindo. Porque finalmente entendi algo. Família não é permissão para roubar. Amor não é permissão para mentir. E limites não são traição. Por anos, eu achei que proteger minha família significava me sacrificar. Eu estava errada. O dia em que escolhi proteger minha casa, minha carreira e o meu futuro foi o dia em que finalmente escolhi a mim mesma. E, pela primeira vez na vida, isso foi suficiente. Se essa história te tocou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E me conta nos comentários, o que você faria no meu lugar?